e atrapalham toda na interpretação, as igrejas, os pregadores. Porque, meus irmãos, antes de Deus fazer a aliança com Israel, antes de Deus se casar com Israel, antes de Deus dar a lei a Israel, primeiro, ele levantou um libertador chamado Moisés, fez atos poderosos, libertou o povo da escravidão e fez promessas de uma nova terra. Depois de tudo isso, depois da libertação, depois da salvação, e é claro que essa libertação foi da escravidão física, e é lógico que essa salvação foi uma salvação material, física, e lógico que essa promessa do Antigo Testamento também era para uma terra, por uma região que faz parte da geografia da terra. Mas Deus libertou, salvou eles primeiro. Deus operou atos poderosos, milagres, sinais e prodígios primeiro, fez promessas primeiro, para depois dar os 10 mandamentos, para depois dar as tábuas da lei. Então, meus irmãos, no Antigo Testamento também Deus salvou pela graça, libertou pela graça. A salvação é algo, meus irmãos, incondicional. A salvação é pela fé, você só precisa crer, acreditar e confiar em Deus. A salvação vem do Senhor, é Deus quem salva. Então Deus primeiro, Ele vai conquistar a sua noiva, libertando ela, resgatando ela, salvando ela, fazendo promessas a ela, pagando um dote para ela, noivando com ela. Então, na parte da conquista, da paixão, Deus vai operar, enviando 10 pragas. Deus vai levantar um homem para libertar, para guiar Israel, para salvar do Egito. E depois Deus vai apresentar a Moisés no Monte Sinai o contrato de casamento, com todas as suas cláusulas. Quem quiser assine, aceite e se case. Mas a conquista não foi ali no contrato, nas cláusulas, a conquista foi na prova de amor que Deus fez. Que prova de amor? Libertando eles sem eles merecer, salvando eles sem eles merecer. Mesmo eles sendo os pecadores, Deus vai levantar um homem para libertar, para salvar Israel, para tirar eles da escravidão física, material, do Egito. Então, meus irmãos, Abraão foi salvo pela fé, Moisés foi salvo pela fé, todos os grandes homens de Deus foi salvo pela fé, nas promessas de Deus, no amor de Deus. Só que depois que Deus então salva, converte, dá o arrependimento, perdoa, que é a salvação incondicional, somos salvos pela graça mediante a fé, só isso. Mas depois temos que se conservar, se preservar, manter a salvação, como diz a Bíblia, operar a salvação com temor e tremor, porque podemos perder a salvação, podemos se desviar, podemos morrer na fé, podemos se apostatar, há esta possibilidade. Então, já para manter a salvação, para se manter salvo, para se manter o relacionamento com Deus, aí vai entrar várias condições, que vai ser a lei, a lei de Deus. A lei de Deus, então, são condições, são normas para reger o relacionamento daqueles que foram salvos, libertados com Deus. E não são leis para salvar e libertar alguém. Não, porque a salvação foi por livre e espontânea vontade de Deus. Foi por graça. E Deus vai dar a lei como condição, se vocês quiserem continuar sendo a minha esposa, se vocês quiserem continuar se relacionando comigo, se vocês continuar sendo salvos, se vocês quiserem continuar na minha presença, tem essas condições. Mas Deus vai dar essas condições, essas leis, depois que salvou Israel. E é por isso, meus irmãos, que no Novo Testamento, nós também somos salvos pela graça, pela fé mediante a graça. Somos salvos pela graça mediante a fé. A salvação então é condicional, é por amor de Deus, é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, é por tudo aquilo que Deus é.
Mas você sabe que nós podemos perder a salvação. Você sabe que há essa possibilidade de morrermos se a gente não guardar os mandamentos, se a gente não obedecer. Porque a salvação foi de graça, mas para se manter salvo, Deus nos deu várias condições, que é a mesma lei do Antigo Testamento. Porque lei de Moisés, lei de Deus e lei de Cristo são vários termos para dizer a mesma coisa. Porque a lei é uma só. E é perpétua, é para sempre. Não, pastor, mas tem alguma coisa aí de errado. Nós estamos na graça, não estamos na lei. Paulo vai dizer, nós não estamos sem lei, nós temos a lei de Cristo. E qual que é a lei de Cristo? A mesma lei do Antigo Testamento, os mesmos mandamentos. A questão é que o povo de Israel entendeu tudo errado, interpretou tudo errado, e quando obedecia alguma coisa, era por motivos e intenções totalmente erradas também, e por isso se tornaram legalistas, hipócritas, falsos, fingidos, mentirosos, santarrões, e extremamente religiosos. Porque nem o homem do Antigo Testamento, o homem de Deus que foi salvo, não foram salvos pela obediência da lei, porque todos eles em algum ponto pecaram. Abraão pecou, nem que foi um pecado, mas pecou. Todos eles não viviam em pecado, mas pelo menos um pecado eles tiveram. Isso já é mais que suficiente para mandar eles pelo inferno. Então, pela obediência da lei, eles não foram salvos. Mas por que a Bíblia diz que eles foram salvos? Porque eles foram salvos crendo na promessa de salvação, tendo fé no amor de Deus que libertou e salvou eles, que fez a aliança com eles, a fé na aliança que Deus fez com eles. Deus escolheu eles. E no Novo Testamento, meus irmãos, nós temos uma condição para se manter salvo, para se conservar, se preservar salvo, tem condições, que é a lei de Deus, obedecer a lei de Deus. Então Jesus Cristo, o que vai acontecer? Jesus Cristo vai vir abrogar e anular a lei? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que ele vai vir cumprir a lei, porque Israel não soube cumprir a lei. Israel distorceu o verdadeiro sentido da lei. Então Cristo vai vir cumprir a lei e os profetas. Em Cristo vai se cumprir todas as profecias. Em Cristo vai se cumprir toda a lei, porque Ele vai ser o único que vai obedecer toda a lei da maneira certa, com a motivação certa, com a intenção certa. Então Cristo, Ele vai cumprir a lei e revelar para todo mundo, para Israel e para os gentios, qual é o verdadeiro sentido da lei. Qual é a razão da lei? Qual é a alma da lei? E qual que é a alma da lei? O amor. O amor. Ah, pastor, para de cuidar da vida dos outros, para de ficar querendo saber da vida dos outros, para de querer ficar dando regras para a gente obedecer. Estamos na graça, podemos fazer o que a gente quiser, ir aonde a gente quiser, falar o que a gente quiser, porque não estamos mais na lei, estamos na graça. E essas pessoas não sabem nada de Deus. Porque a lei de Deus é perpétua, é para todo sempre, é no Antigo e no Novo Testamento, é a mesma lei. A diferença é que no Antigo Testamento Israel vai entender errado a lei. Eles não vão saber qual é o verdadeiro sentido da lei. E quando eles obedecem para se mostrar, para se exibir, para ser mais que os outros. E outros motivos mais reprovados diante de Deus. E Jesus vai vir cumprir a lei e mostrar o verdadeiro sentido. Esses 10 mandamentos do Antigo Testamento se resumem em 2 maiores: amar a Deus e amar o próximo. Então a alma da lei é o amor, porque quem ama a Deus não vai ser idólatra. Quem ama a Deus não vai usar o nome dele em vão. Quem ama a Deus não vai cobiçar a mulher do próximo. Quem ama a Deus não vai matar o próximo. Quem ama o próximo não vai matar o próximo. Quem ama o próximo não vai roubar o próximo. Então, ele vai renovar
e dar continuidade à mesma lei do Antigo Testamento que Deus deu a Israel.